Tabata Amaral não cometeu erro técnico. Quem comete erro técnico são pessoas como Tiriricas e Romários, pessoas com menor capacidade intelectual, menor capacidade de discernimento. A Tabata, ela estudou em Harvard. Quem estuda em Harvard não comete erro técnico, porque senão nem chega em Harvard. Mas essa votação, ela nos mostra uma tendência bem cruel do parlamento brasileiro, que é a tendência de votar de acordo com os interesses dos mais poderosos e depois usar desculpas para dizer que cometeu um erro ou então fazer de conta que nem votou daquela forma. A Tabata não é a primeira a fazer isso. Uma pessoa que fez isso de uma forma muito notável antes de se tornar presidente foi o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro testou e provou que nosso público é tão gado que o nosso público acredita mais no que dizem do que como votam. O Bolsonaro votava de uma forma e depois ele chegava nas suas redes sociais criticando a forma como ele votou, como se ele tivesse votado de outra forma. E olha, pasmem, os eleitores do Bolsonaro provaram naquela época que não interessa o que o Bolsonaro faz na política, não interessa como o Bolsonaro vota, mas o que o Bolsonaro fala. A Tabata está fazendo nada mais, nada menos do que dar sequência a isso. Isso nos dá um medo muito grande, porque antes de ficar provado que o nosso público é um público majoritariamente formado por um gado que está disposto a ouvir o que falam e não prestar atenção no que fazem, os deputados e senadores ainda atendiam um pouquinho os anseios da população. Porque naquela época eles imaginavam que a população tinha capacidade de discernimento e prestar atenção no que os deputados fizeram como parlamentares. Mas depois que o Bolsonaro provou que o público é muito gado e está disposto a acreditar que cometeram um erro técnico e que votaram de uma forma, mas na verdade pensam de outra, muitos deputados e muitos senadores vão fazer isso. Ou eles vão votar contra o povo, a favor de bancos, a favor de grandes empresas, e depois vão criar uma desculpa esfarrapada de que votaram errado, como fez a Tabata, ou eles vão votar a favor dos mais poderosos e vão justificar como faz o Kim Kataguiri, ou então eles vão dizer que são contra a forma como eles votaram, como fez o Bolsonaro. E aí entra a parte mais cruel, que é a articulação para manter a popularidade, mesmo votando em coisas não populares. Hoje a gente percebe uma coisa que é muito hipócrita dentro do Congresso Nacional. A oposição aos que vencem, e eu não estou dizendo a oposição sendo direita ou esquerda, mas a oposição dos que vão vencer na Câmara, já sabe que eles vão vencer. A oposição já sabe que simplesmente votar contra não vai fazer aquele projeto ser derrubado, que aquele projeto já foi negociado. Mas mesmo assim, a oposição faz todo um movimento, como a Tabata justificou, que votou contra em todas as votações preliminares. As votações preliminares não valem nada. A votação que vale realmente é a votação na plenária, o que significa que a oposição aos projetos que vencem pode ser uma oposição de fachada para enganar a população. E sabe o que me faz crer que essas oposições são oposições de fachada? Os piores projetos contra a população brasileira recebem uma grande oposição dentro da Câmara, uma grande oposição dentro do Senado, mas essas pessoas que fazem oposição na Câmara e no Senado não se empenham em alertar a população e levantar a população contra esses projetos. Nós tivemos há pouco tempo a Eletrobras sendo aprovada para privatização e todos os parlamentares que lutaram dentro do Congresso contra a privatização da Eletrobras deveriam ter trabalhado com influenciadores e com a imprensa a conscientização do povo do porquê que não vale a pena privatizar a Eletrobras. Mas não, eles lutaram lá dentro. E hoje eu fico pensando, será que alguns, eu não digo todos, que temos sim bons parlamentares, mas será que alguns dos parlamentares que fazem de conta que são oposição ao Bolsonaro e ao mercado, como é o caso da Tabata, na verdade não estariam fazendo como a Tabata, fingindo durante todo o processo preliminar que são contra, para manter a aparência do jogo democrático, mas na hora do vamos ver eles votam com os mais poderosos? Será que não está tudo articulado desde o início para enganar o gado brasileiro? E dá por entender que teve uma disputa parlamentar em cima de projetos bizarros como a privatização da Eletrobras, fim dos direitos trabalhistas, porque agora o STF julgou que
o combinado vale mais do que a lei e o direito trabalhista era exatamente a lei valer mais do que o combinado, são coisas para a gente refletir. Infelizmente, as emoções fizeram com que a população brasileira demonstrasse para esses parlamentares que ela é gado. E essa população que é gado está disposta a acreditar no que pessoas como a Tabata falam e não no que pessoas como a Tabata fazem. A Tabata fez exatamente como fez o Bolsonaro durante o tempo que era deputado. Votou de uma forma, justificou depois. O grande detalhe é que a Tabata está enfrentando um público mais intelectual do que o público que o Bolsonaro enfrentou. Muito obrigado e até mais.